Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de agosto de 2020. Congresso aprova novas regras para ano letivo por causa da pandemia. O Senado aprovou em sessão remota na quinta-feira 23 o projeto de lei de conversão PLV 22/2020, que desobriga escolas e universidades de cumprir uma quantidade mínima de dias letivos. A medida foi aprovada devido à pandemia da Covid-19. Com 73 votos e será encaminhada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Os ajustes no calendário escolar de 2020 têm origem na medida provisória MPV 934/2020. A relatoria do texto foi realizada pelo senador Carlos Fávaro, PSD-MT, que também apresentou voto favorável para que a pauta fosse aprovada. O senador e líder do governo Fernando Bezerra Coelho, MDB, ponderou que o veto presidencial relacionado à compra de merenda escolar pode gerar problemas às ações que estão em curso em municípios brasileiros. Como sugestão, o senador Marcos Rogério Denro disse que o governo pode elaborar um regulamento para definir de que forma serão entregues os recursos. Uma saída poderá ser um voucher, prática usada em alguns municípios. Fernando Bezerra se comprometeu a atender às preocupações dos senadores para que tanto a merenda escolar quanto a agricultura familiar tenham espaço diante da nova medida na educação. Segundo José Herculano Pires em seu livro Pedagogia Espírita, o ensino de O Livro dos Espíritos se constitui da transmissão para os educandos dos novos dados sobre o homem, a vida, a natureza e o universo que a ciência espírita conseguiu obter através da pesquisa, da observação e da revelação. O problema da revelação, que levanta suspeitas e objeções na área científica propriamente dita, é explicado de maneira didática. Até Kardec a revelação era divina e só divina, e se escrevia assim como fizemos, com inicial maiúscula. Dela se originava a teologia, a ciência de Deus, feita pelos homens. A partir de Kardec a situação é outra. Descartes, inspirado pelo Espírito da Verdade, já havia demonstrado no século XVII que a ciência divina proveniente da revelação se opunham às ciências humanas provenientes da razão. Kardec foi além e demonstrou a existência de dois tipos de revelação, a divina e a humana. A ciência espírita se apresentava como produto da conjugação dessas duas formas. De um lado tínhamos a revelação divina feita pelos espíritos, de outro a revelação humana feita pelos homens. Todo cientista capaz de descobrir novas leis naturais é um revelador, pois na verdade revela uma realidade oculta. A ciência espírita fundia a revelação divina com a revelação humana. Os espíritos revelavam no geral, os homens no particular. Vamos a um exemplo concreto. Os espíritos revelaram a Kardec que muitos espíritos não sabiam que haviam morrido. Kardec estranhou e pôs em dúvida esse dado da revelação. Mas para esclarecer o problema entregou-se à pesquisa e esta lhe mostrou que os espíritos tinham razão. Kardec poderia ter se apoiado em pressupostos da tradição espiritualista, inclusive da tradição judaica a respeito, mas não procedeu assim porque o seu critério científico exigia comprovação objetiva dos fatos. Quem quiser consultar a coleção da Revista Espírita sobre esse assunto verá como Kardec conseguiu objetivar esse problema subjetivo com a questão do desprendimento do espírito durante o sono, com o problema da obsessão e também com o problema da existência do corpo espiritual perispírito, e assim por diante.
A própria existência de Deus e a questão de sua imanência e transcendência, inacessíveis à ciência, segundo a tese kantiana, Kardec submeteu à observação e à lógica. Depois dele o professor Ernesto Bozano sugeriu a hipótese do Deus éter, mas Kardec não se prendera ao campo das leis físicas, recorrendo ao princípio de causa e efeito e firmando o princípio espírita de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A ideia de evolução se infiltrara na ciência e na filosofia desde os séculos vi. Kardec a recebeu dos espíritos, mas também a submeteu à observação. No caso da evolução do homem, submeteu ainda à pesquisa através da mediunidade e conseguiu demonstrar a sua realidade de maneira positiva. Assim, os dados da nova ciência, que Kardec chamou de ciência do espírito, ofereciam uma nova concepção do homem e do mundo que tinha de ser ensinada à humanidade. A transmissão desses dados coube à didática de Kardec em O Livro dos Espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.